Olá estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma videoaula e hoje videoaula de gramática especificamente aí para os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio. Então na videoaula de hoje nós vamos falar sobre linguagem enquanto sistema de comunicação. Eu já havia pedido para vocês fazerem a leitura antecipada do capítulo 17 das páginas 236 até a 240, né? E o que é que nós vamos fazer nessa videoaula de hoje? Nós vamos tentar conceituar esses termos, o que é linguagem, língua, fala e comunicação. Nós vamos conhecer as diferentes formas, os diferentes tipos de linguagem e tentar caracterizar aí o que é linguagem verbal, não verbal e mista. O percurso do nosso capítulo 17, é falar desses termos aí que eu já comentei com vocês agora, né? Então, vamos começar conceituando linguagem. A linguagem, ela é tida como uma capacidade humana, porque é uma aprendizagem adquirida, né? Algumas pessoas perguntam, e os animais não têm linguagem? Como é que acontece a linguagem, a comunicação entre eles? Alguns teóricos, inclusive, chegam a dizer que os animais não possuem linguagem, porque essa aprendizagem da linguagem por eles não acontece, como acontece com os seres humanos. Então, o que os animais têm é um conjunto bem limitado de sinais. Esses animais já vieram programados por natureza com esses sinais que têm finalidades bem específicas de alimentação e de reprodução, não constituindo, portanto, uma linguagem, porque não pode ser aprendida, né? Ela não é adquirida através da aprendizagem. Então, a linguagem é uma capacidade humana que serve para transmitir ideias, pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e que permite a interação entre as pessoas. Falando dos tipos de linguagem, nós temos aí, a linguagem ela pode se manifestar através das palavras, dos gestos, dos símbolos, das imagens, dos sons, das cores, dos sinais. Então, todo esse conjunto de elementos aí, de signos, né, constituem a linguagem e servem para estabelecer a comunicação. E a língua, então, vem a ser o quê? É a forma como a linguagem verbal se realiza dentro de uma determinada comunidade. Enquanto a linguagem é mais universal, a língua é mais pertence a um grupo específico. É o caso dos idiomas, por exemplo. Embora todas as pessoas no planeta tenham a capacidade de aprender uma linguagem, cada país, cada continente tem uma língua específica, né? Um idioma específico. Então, a língua viria a ser essa utilização da linguagem verbal dentro de uma determinada comunidade. A fala já vem a ser o uso individual da linguagem. Cada pessoa utiliza a linguagem e a língua da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Então, eu utilizo a linguagem de uma forma, você utiliza de outra, né? Então, a fala ela é esse uso individual da língua, né? O uso que nós fazemos da língua quando vamos nos comunicar. Então, eu tenho aqui esse panorama, né? A linguagem como uma capacidade mais universal, a língua como algo intermediário, né? Pertencente a uma determinada comunidade social e a fala como pertencente ao indivíduo, né? Ao ser humano isoladamente. Cada pessoa individualmente faz o uso da língua. E a comunicação vem a ser o quê? Bom, nesse esquema aí eu coloco para vocês que comunicação nada mais é do que a interação entre as pessoas utilizando a linguagem. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou me comunicando com vocês, eu estou interagindo com vocês através da linguagem, né? Então esse é o conceito de comunicação. Nós vamos falar agora dos tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, não verbal e mista. De acordo com alguns estudiosos, existe mais uma classificação que seria a linguagem digital, né? Enquanto a linguagem verbal utiliza palavra, falada ou escrita, como eu estou fazendo agora, a não verbal vai usar imagens, desenhos, símbolos, sinais, cores, gestos. E a linguagem mista é uma junção das duas. Esse mista vem de misturada, né? Então, é um pouquinho da linguagem verbal utilizando palavras e um pouquinho da linguagem não verbal utilizando outros elementos que não sejam as palavras. E teria aí uma quarta classificação, de acordo com alguns estudiosos, que seria a linguagem digital, né? A linguagem digital é essa que a tecnologia utiliza, onde símbolos, ícones, comunicam para nós as funções de determinado equipamento. Por exemplo, quando você vai baixar um arquivo, você já sabe qual é o símbolo que significa que é para fazer o download, que é aquela setinha para baixo. Você quer imprimir um arquivo, você tem o desenho da impressora com o papel saindo daquela impressora. Então, esse seria o exemplo da linguagem digital. São ícones criados para a tecnologia que nos permite reconhecer essas funções, né? Então, aqui eu tenho um resumo
dos tipos de linguagem. Linguagem verbal usa palavra, pode ser falada ou escrita. A não verbal não usa palavra, vai usar sons, imagens, desenhos, símbolos, gestos. A mista vai ser um pouquinho da verbal e um pouquinho da não verbal, vai ser na verdade a junção das duas. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês. Na primeira imagem nós temos escrito não fume, seria um exemplo da linguagem verbal porque só foi utilizada a palavra aí, né? No segundo exemplo nós temos o símbolo de proibido fumar. Você vê que não tem nada escrito com palavras, mas o símbolo já transmite uma ideia. Então, nós temos aí um exemplo da linguagem não verbal. Ela não utilizou a palavra para comunicar. E nós temos a terceira imagem, onde está escrito não fume, e nós temos o símbolo do proibido fumar. Aí nós temos um exemplo de linguagem mista ou linguagem híbrida, porque utilizou tanto palavras quanto usou imagens. Um bom exemplo dessa linguagem mista são as histórias em quadrinhos, em que a gente tem o desenho, a cena desenhada acontecendo, e nós temos os balões de fala e de pensamento. Ali seria um bom exemplo do que é a linguagem mista. Então vamos partir para a revisão agora. Na nossa aula de hoje nós vimos o que é a linguagem, descobrimos que é uma capacidade humana e que as pessoas utilizam para se comunicar. Nós descobrimos o que é língua, que é o uso da linguagem em uma comunidade específica, num país, numa nação. Nós descobrimos o que é fala, que é o uso individual da linguagem, cada pessoa utilizando a linguagem para se comunicar. E nós conceituamos comunicação, que é o processo de interação entre as pessoas utilizando a linguagem, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Também aprendemos a diferenciar os tipos de linguagem. A verbal usa palavras, a não verbal usa imagens, símbolos, cores, gestos, sons, sinais, enfim. E a mista vai ser a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então era isso a nossa aula de hoje, tratar desses conceitos iniciais a respeito de linguagem, língua e comunicação. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre variação linguística e sobre adequação da linguagem a depender do ambiente onde o falante se encontra. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima aula.